Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado cripto. Pessoal, o Bitcoin segue aí dentro dessa pernada corretiva e saudável, ao meu ver. Enquanto isso, um indicador que eu não estou vendo ninguém falar sobre tá denotando umas coisas interessantes, inclusive sobre o período de acumulação aí, possivelmente está passando e a gente já começar a ver umas vendas, tá? Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou passar isso e muito mais aqui no canal pra gente. Pessoal, e cortando para o nosso Fear and Greed Index, que saudade que eu tava de passar esse indicador aqui no canal. Pra gente, ele é um indicador fundamentalista, que ele mostra aí acumulações e distribuições no longo prazo. Ele mostra o sentimento do mercado variando entre medo, né, de extremo medo, até a ganância, na extrema ganância. E a gente veio de um mês de extremo medo, né? A gente tinha aí começo do mês de julho e também os meses passados a gente vinha vendo o gráfico no nível de extremo medo, né? As pessoas estavam com medo do mercado, olha só. Desde maio a gente vinha vendo esse indicador em níveis baixíssimos e a partir agora de julho a gente viu um aumento até chegando aos níveis de neutralidade aqui próximo aos 42 pontos. O que significa? Que a gente teve excelentes oportunidades de acumulação, mas muito cuidado, principalmente visando aí operações aí em prazos maiores, né, swing position trading, por exemplo, porque o mercado ele já não está mais com tanto medo, né? Atualmente a gente está aí nos níveis de 31, o que sim é um nível considerável, mas ainda assim, ao meu ver, não é uma coisa tão extrema quanto, por exemplo, 11 pontos. Ou seja, os investidores estão voltando a ter um certo otimismo no mercado, perdendo medo dos investimentos e, consequentemente, uh, pode ser que a gente chegue em um momento de neutralidade, quem sabe até ganância, e consequentemente seria um denotativo de venda, tá? Então, isso é outro indicativo que a gente pode ter formado um fundo, pelo menos aí local, no gráfico semanal, para ir buscar para o nosso topo descendente, mas que eventualmente quanto mais o preço subir, mais longe a gente vai estar desse fundo e maior a probabilidade de a gente continuar a nossa tendência de baixa, coisa que eu falo bastante aqui no canal. Passando no nosso order book, a gente está em uma região ainda mais próxima à resistência do que de suporte. E ao contrário de ontem, que a gente estava ainda mais próximo da resistência, com mais tokens alocados para compra do que para venda, agora a gente já inverteu e temos mais tokens alocados para venda do que para compra, pouquíssima diferença, tá? Inclusive, eu diria que está até bem equilibrado o lado dos compradores e vendedores, uma vez que os ursos eles estão confiantes para armar operações devido ao risco-retorno favorável contra a região dos 24.500 e os touros eles já estão começando a demonstrar ganância, força e euforia. Então a gente tem bastante tokens alocados, pelo menos até os 20 mil dólares e até abaixo dos 20k, né? Quanto mais o preço cair, mais as pessoas vão querer comprar porque elas viram que a região abaixo dos 20 é um suporte muito forte. Mas ainda assim, a gente segue numa pernada corretiva, ao meu ver, saudável, o fato cujo qual eu vou passar daqui a pouquinho no gráfico. Antes de passar no Bitcoin, como sempre, eu queria passar no S&P 500, se o computador cooperar aqui e carregar o gráfico. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, né? A gente está tendo um leve dia de baixa nos contratos futuros, mas após 3 dias consecutivos de muita alta e muita euforia. Ou seja, estamos numa tendência muito saudável de alta, tá? E ao meu ver, a gente ainda pode ver até mais correções aqui no mercado tradicional para encontrar com a região das médias, mas uma coisa é fato, o mercado internacional está muito bullish, tá? Ele está muito altista e, consequentemente, ele estando autista, ele puxa os demais mercados, tal como o mercado das criptomoedas, para o mesmo caminho. Tá? Enquanto o semanal ele segue em busca do nosso topo, né? Provavelmente topo descendente. Olha só, a gente tem uma região muito nítida de resistência, região das médias. A gente já abriu um belo espaço para formar um fundo ascendente. Essa é a maior probabilidade. E com a formação desse fundo ascendente, o mesmo pode acontecer lá no Bitcoin e está revertendo a tendência no gráfico semanal. Então a gente pode sim estar vendo mais movimentos de alta caso o S&P 500 faça esse pivô aqui e vença a região das médias, tá? Eu acho que, a meu ver, isso é um fato também bem importante para estar acontecendo. Sem passar na dominância, que eu já falei bastante dela ontem, vamos passar para o Bitcoin aqui, que a gente tem uns fatos interessantes. Primeira coisa, né, quem não está no grupo, o primeiro link aqui na descrição,
a gente comenta bastante cenários lá e a gente estava falando sobre essa possível cunha descendente, tá? Cunhas descendentes geralmente rompem para cima. E por que que é um cenário muito interessante essa cunha descendente? Porque ela está acontecendo dentro de uma pernada corretiva aqui no diário, que o gráfico novamente não está muito ajudando, mas olha só, a gente está fazendo topos e fundos ascendentes aqui no diário. Olha só, a gente fez um fundo, fez um topo, fez um fundo ascendente, rompemos esse topo, agora a gente está tendo uma pernada corretiva. Essa pernada corretiva está acontecendo com volume decrescente, respeitando a região das médias e também regiões de Fibonacci, tá? Por isso, para mim, é muito importante essa pernada corretiva e, ao meu ver, até saudável. Outro ponto que eu até denotaria um certo cuidado e já falei com vocês, né, até dando uma limpada aqui nesse gráfico, é sobre a pernada do semanal. Eita, tá difícil aqui hoje, hein? Muito bem, a pernada no semanal, a gente teve todo esse movimento de desvalorização, né? Eu tô falando isso nos últimos dias porque é muito importante ter cuidado. Isso até casa certinho com o mercado começando a ficar um pouquinho mais ganancioso, enquanto a gente já tá meio longe de uma base de preço, né? Desde a nossa mínima do pânico, a gente já chegou a valorizar mais de 40%, ou seja, cuidado com compras agora, tá? Principalmente visando aí longo prazo. Para curto prazo, entrar em fundos ascendentes para estar buscando aí topos e realizações mais curtas, sim, é válido, mas uma vez que a gente leva em consideração que a gente teve toda essa desvalorização e agora a gente está fazendo esse movimento, agora para corrigir essa pernada depois de ter subido 40% do fundo, é muito importante ressaltar que a gente está aqui próximo a regiões de Fibonacci, próximo a topos e fundos prévios, né? A gente tem uma zona importante aqui no VPVR. E certamente, quanto mais próximo chegar, mais pessoas vão querer vender, tá? É por isso que eu estou buscando distribuições nesse movimento de alta. Ainda não estou otimista com o Bitcoin, justamente porque a gente está numa região de resistência, tá? Mas caso o mercado tradicional faça aquele pivôzinho que eu falei lá no semanal, a gente pode estar vendo o mesmo movimento acontecer aqui com o Bitcoin e, consequentemente, né, o mercado cripto poder estar dando uma respirada aí, quem sabe voltar para os 30 até 40 mil dólares, tá? É uma coisa que, ao meu ver, sim, é possível, caso a gente venha fazer esse pivô aqui no gráfico semanal. Falando de sentimento, né? O que eu tô de olho no sentimento? Nossos indicadores de sentimento pioraram bastante. A gente está numa região de suporte e a maior parte do mercado está apostando na alta. A gente sim teve uma queda no nosso Open Interest, né? Ou seja, os ursos fechando suas posições, mas ainda assim tem mais gente apostando na alta e isso me preocupa. Nosso long short ratio atualmente está próximo aqui a 1,20, 1,25, ou seja, mais compradores do que vendedores. Consequentemente, as sardinhas que agora elas não estão com medo tão extremo do mercado, né? Elas aí estão um pouco mais otimistas para o cenário, elas vão querer estar tentando comprar esse fundo, aproveitando aqui fundos ascendentes para estarem posicionando, esperando eventualmente esse repique, mas esquecem que a gente está muito próximo a regiões de resistência, não só gráficas, mas também Fibonacci, região das médias, né, que eu passei agora há pouco com vocês. Então, muito cuidado com acumulações, muito cuidado com entrar em fundos ascendentes, gerenciam os riscos de vocês, porque como a gente ainda tem a maior parte do mercado apostando nessa alta, a gente pode estar vendo sim stops e liquidações, tal como a gente vem vendo bastante aqui no nossa parte de liquidações, né? Olha só, a gente teve liquidação aqui, a gente teve liquidação aqui, teve liquidação aqui, mais uma vez, e ainda assim a maior parte do mercado segue apostando nessa alta, acreditando na formação do fundo ascendente. Então nada impede que as instituições elas joguem o mercado para baixo, stop e liquide toda essa galera. Consequentemente, façam aí acumulações mais embaixo, tá? Considerações finais e o que eu tô de olho. Tô numa tendência de alta no gráfico diário. Beleza, respeitando a região das médias com volume decrescente. Ótimo. Agora, pessoal, quem perdeu esse movimento e está querendo entrar nesse fundo ascendente, primeiramente, cuidado, porque o nosso sentimento ele está aí denotando que a gente pode ver mais queda. Caso a gente forme esse fundo ascendente, ótimo, né? Eu vou seguir distribuindo o capital aqui à medida que o preço subir, porque eu já falei para vocês que isso aqui é uma região de resistência, a gente vai precisar ainda formar um topo, tal como está acontecendo no mercado tradicional. Caso contrário, caso a gente veja um movimento mais drástico, o meu stop está bem nesse ponto aqui, ó. Meu stop está aqui.
Então se a gente, por exemplo, perder esse nível, a gente vai estar perdendo um fundo muito importante, vamos estar com a probabilidade de fazer um topo descendente bem grande, e aí a gente vai estipular isso aqui como o nosso topo no semanal. Então eu já vou ter feito minhas distribuições, já vou ter tomado um stop acima do meu preço médio e vou estar com capital para estar reentrando caso essa pernada de baixa continue, inclusive respeitando os níveis aqui de Fibonacci, tá? Mas essa última possibilidade eu acho até de certa forma improvável, tá? Só se tiver alguma notícia, pô, bem gritante aí para realmente abalar, porque o mercado tradicional ele tá altista. O mercado tradicional, inclusive, ele já tá aqui em cima nessa região das médias, né? Então ele já subiu graficamente falando muito mais que o próprio mercado cripto, e consequentemente se a gente vê esse pivô no mercado tradicional, a gente pode sim e muito provavelmente vai estar vendo esse pivô no mercado cripto, e esse pivô é uma probabilidade até considerável lá no mercado tradicional. Então por isso que eu estou seguindo com as minhas distribuições à medida que o preço sobe, porque a gente vai precisar fazer esse fundo ascendente no mercado tradicional, e se fizer ele, muito provavelmente a gente vai estar fazendo isso também no mercado cripto. Então eu vou estar aproveitando essa oportunidade para estar reentrando nessas parciais que eu estou fazendo e aí entrando com mais confiança nesse movimento de alta para estar vendo mais valorizações aí no médio e longo prazo do Bitcoin. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, não esquece de comentar aqui embaixo o que você está achando dessas análises que eu posto de forma diária. E no mais, né, eu vou ficando por aqui, não esqueça de me seguir nas redes sociais, que os links estão aqui na descrição. E tenha um excelente dia, uma ótima terça-feira. Tamo junto, galera. Valeu!